Olá, amigos. Bem-vindos a mais um encontro nosso de estudo, e reflexão dentro dos tópicos da doutrina espírita. Que Deus abençoe a todos nós e que Jesus nos ilumine para que tudo que for comentado aqui seja de muita utilidade para todos nós. Hoje nós vamos conversar sobre um tema sempre importante, mas que no momento é bem providencial. O tema é resignação, de acordo com a doutrina espírita. Pode parecer redundância, mas mais para frente vocês vão entender o porquê desse de acordo com a doutrina espírita. Vamos lá, então. Então, já que é de acordo com a doutrina espírita, vamos lembrar, dos princípios básicos dessa doutrina. A existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Outro ponto importante que nós temos que lembrar: fé. O que é fé? A palavra fé, ela é derivada do latim, tá? A sua origem é do termo fidelitas, que significa adesão. Por sua vez, este se originou de fidelis, que é fiel, que se derivou de fides, que tem o significado de fé, no sentido de crença ou confiança. A palavra fiel tem a mesma etimologia. Então, aqui é importantíssimo a gente lembrar que fé não é só crença, tá? Fé é quando você confia. Para você confiar, você confia em alguém ou em algo, e isso pressupõe um relacionamento. Então, só tem fé aquele que se relaciona, aquele que confia, aquele que é fiel, aquele que adere totalmente a Deus, tá? A doutrina espírita traz um conceito de fé, um outro conceito de fé importante para a gente, né? É a fé e a razão, que por motivos históricos, a gente sabe disso, separaram, acharam que a fé era algo alienante, correlacionaram com as religiões, especialmente o catolicismo, enfim. E isso foi meio que separado um do outro, né? E a doutrina espírita nos traz, então, o conceito de fé raciocinada. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, a questão da fé cega também foi abolida com a doutrina espírita. Então, nós vamos ter a imortalidade da alma. A imortalidade da alma nos diz que, antes de sermos seres humanos, somos espíritos, filhos de Deus. O espírito é o princípio inteligente do universo, criado por Deus, simples e ignorante, para evoluir e realizar-se individualmente pelos seus próprios esforços. Como espíritos, já existíamos antes de nascermos e continuaremos a existir depois da morte física. Outro conceito que a gente tem que dar importância quando o assunto é resignação, tá? Então, a crença em Deus, nós falamos na questão da fé. A imortalidade da alma, a gente acabou de ver, agora a pluralidade das existências. Reencarnamos com a finalidade de evoluir. A reencarnação permite ao espírito viver inúmeras existências no mundo, adquirindo novas experiências para se tornar melhor, não só intelectualmente, mas sobretudo moralmente. Certamente, hoje estamos corrigindo erros praticados contra alguém, sofrendo as consequências de crimes perpetrados ou mesmo sendo amparados, auxiliados por aqueles que no pretérito nos prejudicaram. Pelos mecanismos da reencarnação, verificamos que Deus não premia ou castiga.
Pela misericórdia divina, somos nós os articuladores do próprio destino, por vezes necessitando de sofrimentos que nos instigam a melhora e crescimento pela lei de ação e reação. Esse último parágrafo é importantíssimo para o tema que a gente está tratando aqui hoje. Por isso que eu aumentei a letra e ainda sublinhei. Pela misericórdia divina, somos nós os articuladores do próprio destino, por vezes necessitando de sofrimentos que nos instigam a melhora e crescimento pela lei de ação e reação. Obediência e resignação. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E agora nós vamos ver o porquê da importância. Toda vez que a gente vai estudar alguma coisa, a gente tem que contextualizar e dizer com base no que está sendo estudado aquilo. Porque o nosso português, muitas línguas, né? Mas em especial o nosso português, ele sofre uma coisa que se chama polissemia. Então, as palavras, muitas vezes, têm vários significados. Tanto isso é verdade que o próprio Kardec, mesmo no francês, né, logo no início, né, do Livro dos Espíritos, ele vem explicando isso, e o próprio termo espiritismo, ou doutrina espírita, foi cunhado por ele justamente para não aumentar ainda mais essa questão da polissemia, que espiritualismo já existia, outras denominações já existiam, então ele quis criar uma palavra que designasse tão somente a doutrina espírita sistematizada por ele. E vamos ver o que acontece quando a gente não fala com base no que, ou não contextualiza algo que a gente está estudando. Olha só, obediência no dicionário é submissão, sem cogitar se é correto. Então, não é uma virtude, porque toda virtude tem um elemento de razão, de reflexão. Você segue sabendo por que está seguindo. Obediência, segundo os espíritos, é uma virtude. Então, já não tem o mesmo significado do que a gente encontra no dicionário, certo? Resignação, no dicionário, é aceitar. Carrega algo de tristeza. Muita gente, quando a gente fala, isso está tão entranhado nas pessoas, e quando a gente fala, você tem que se resignar. Muita gente nem gosta dessa palavra, porque dá aquela sensação de aceitar calado, vamos dizer assim, né? Aceitar paralisar. Por isso que carrega até algo de tristeza. Não é uma virtude, porque toda virtude é alegre. No Espiritismo, a resignação é uma virtude. Então, sendo virtude, obediência e resignação, no Espiritismo, ela não pode ser uma coisa triste e muito menos uma submissão sem cogitar se é correto, porque a virtude ela usa a razão e ela é uma coisa alegre, tá? Então, olha lá, obediência e resignação. Então, não são virtudes passivas, tá? São virtudes ativas. Por quê? Porque tem o consentimento da razão e o consentimento do coração. Porque o resignado ou obediente, segundo a doutrina espírita, carrega o fardo. Se fosse uma virtude, se fosse uma coisa passiva, seria o revoltado, e aí não consegue segurar o fardo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro, Paris, 1863. Obediência e resignação. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Foi o que a gente viu no slide anterior, né? Quem se revolta acaba deixando cair o fardo. E nós temos que carregar o fardo, né? Nosso fardo. A resignação é uma das virtudes que Jesus nos ensinou, que devemos praticar em busca da nossa evolução. Ela não é nenhuma rejeição de sentimentos ou forma de submissão, e sim uma demonstração de doçura e compreensão das dificuldades e obstáculos em nossa vida. A doutrina espírita vem como consolador prometido, e uma das consolações que ela nos traz é justamente essa.
a gente entender que toda dor tem um porquê. A gente tem que sofrer a dor para aprender. Mas como você vai lidar com aquela dor é uma questão pessoal. Então, quando se tem esse conhecimento da doutrina espírita, ela consola nesse sentido. Porque você sabe que, embora muitas vezes você, na atual existência, não encontre um motivo para estar passando pelo que você está passando, você tem a certeza, por conta daqueles princípios básicos que a gente viu no início do estudo, você tem certeza que nada daquilo é em vão. Que tudo aquilo é merecimento seu, embora você esteja vendo no momento como um sofrimento. Tanto que uma das bem-aventuranças, né, no Sermão do Monte, Jesus fala: bem-aventurados os aflitos. E essa questão de bem-aventurados os aflitos justamente cai nessa questão da resignação. Por quê? Porque quando você sabe, você tem conhecimento de que aquela aflição é algo que vai te burilar, você aceita, você se resigna. Essas palavras podem também ser traduzidas assim. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 12. Deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossa dívida, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Então, é o que a gente falou, né? A partir do momento em que nós temos como princípio básico a nossa fé, né, pela crença em Deus, quer dizer, a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus, a nossa fidelidade a Deus, a partir do momento que a gente tem consciência da imortalidade da alma, da pluralidade das existências, principalmente esses três quesitos, né, mais influenciam mais nesse tema. A gente tem consciência de que tudo pelo que nós estamos passando é tão somente para nosso bem. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O jugo e o fardo são coisas que a gente carrega, tá? O jugo é aquele instrumento de madeira que atrela a carroça aos bois ou aos jumentos, enfim, ao animal de carga. E o fardo é aquela sacola que a gente põe por cima do dorso do animal. Tá? O jugo, então, seria a coisa material, né, no sentido de você estar carregando o seu corpo, que você, na verdade, é um espírito. Então, tudo que você carrega no seu corpo, o que você faz de bem para o seu corpo? E o fardo é o que você vai colocando, são as preocupações, são os problemas, as vicissitudes ou as virtudes. Então, se a gente seguir, se a gente está numa doutrina em que nós temos como guia e modelo Jesus, e ele diz que o jugo dele é suave, o fardo é leve, cabe a nós segui-lo para que o nosso também seja, o nosso jugo e o nosso fardo. Todos têm problemas, mas quem é dominado por seus problemas carrega um jugo sobre si próprio. Ou seja, é como se você fosse jogando para cima de você mesmo o peso, e aquilo vai te dando mais carga para você carregar. Kardec traz à nossa compreensão os meios de suavização das provas, dizendo que o homem voluntariamente pode aumentar ou suavizar o amargor delas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso
o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Quem apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime, como com todo o seu peso. Está lá em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 13. É o que a gente estava falando, né? Quer dizer, a gente tem que se ver como espírito imortal que reencarna, que estamos aqui para evoluir. Então, a partir do momento que a gente tem essa compreensão, a gente sabe que tudo pelo que a gente está passando é tão somente para o nosso aprendizado. Não são as coisas imediatas, tá? Eu como um pratão de feijoada e passo mal no dia seguinte. Isso aí é de total consciência minha. Mas a doutrina espírita nos traz o consolo no sentido daquilo que a gente está passando agora, em decorrência de dívidas passadas, que a gente saiba aproveitar essas dores sem sofrer, né? Segundo Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 27, quando o discípulo se distancia da confiança no mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo que seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta da infidelidade à própria consciência, cava sem perceber largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Olha que interessante aqui, nesse trechinho. Quando o discípulo se distancia da confiança no mestre, lembra que a gente falou que fé, a palavra fé vem de fidelidade, de confiança? Olha lá, quando se distancia da confiança do mestre, quer dizer, a fé enfraquece. Esquiva a ação nas linhas do exemplo que seu divino apostolado nos legou. Ou seja, ele é o guia e modelo. Também não se afasta desse legado, preferindo a senda vasta da infidelidade à própria consciência. Por que consciência? Porque a gente sabe também, de acordo com a doutrina espírita, que as leis de Deus estão na nossa consciência. Tá? Então, ele cava sem perceber largos abismos de destruição e miséria por onde passa. O benfeitor amigo mostra as consequências de tais desvios: eliminação do bom ânimo, destruição da esperança, sufocamento das virtudes e expansão dos vícios, aquisição de pesados débitos, inibição da confiança, asfixiamento do otimismo, imobilização na senda evolutiva, revolta e várias outras coisas. E completa afirmando: desventurados aqueles que não seguem o mestre que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno dos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Ou seja, a gente conhece, né? Muitos conhecem Jesus, muitos sabem até o Evangelho de cor, mas a maioria de nós ainda não vive isso. Por quê? Porque ainda não sentiu. A gente só vai conseguir viver de acordo com aquilo que ele nos ensinou quando a gente jogar o Evangelho para dentro do coração. Ou seja, quando além do conhecimento, a gente tiver a sabedoria de usá-lo. As provas têm por fim, então, exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação, que é o nosso assunto de hoje aqui. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, a calma e a resignação, auridas no verdadeiro conhecimento do significado da vida corporal em seu aspecto transitório e da confiança no futuro ditoso, dão ao espírito uma serenidade de quem se sente sob a divina proteção de Jesus. Mais uma vez, as palavras que a gente tanto fala aqui, ó, confiança no futuro ditoso, significa o quê? Fé em Deus. Tá? Resignação, aurida por quê? Conhecimento do significado da vida corporal em seu aspecto transitório. Então, olha como é importante a gente fazer o estudo, lembrando dos princípios básicos da doutrina espírita, né? Para a gente desmistificar um pouco, não é nem desmistificar, mas parar um pouco essas palavras obediência e resignação ainda soam mal dentro de muita gente. Entendeu? E a gente vê que se a gente fizer o estudo das duas em cima dos princípios básicos da doutrina espírita, elas têm um caráter totalmente diferente. Não foi à toa que Santo Agostinho afirmou: ditosos os que sofrem e choram,
Alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. E, sem dúvida, pelas mesmas razões, Paulo escreveu aos Coríntios, na sua segunda carta, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Sintonizado no mesmo diapasão vibracional, aduz Emmanuel em Fonte Viva no capítulo 97. Todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que nos supremos testemunhos segue o discípulo para o mestre, quanto o mestre subiu para o Pai na glória oculta da crucificação. Foi um exemplo de resignação imenso, né? Jesus na cruz, ele ali dá várias demonstrações de que, apesar da dor física, sentindo ou não, isso tem discussões, mas enfim, apesar da dor física, ele tinha fé, ele sabia qual era o sentido daquilo tudo ali que ele estava passando. Assim como todos os primeiros cristãos. Se a gente for ler toda a história dos primeiros cristãos, todos eles iam para o sacrifício, cantando, felizes, porque sabiam que aquilo ali tinha um objetivo maior, não só para eles, mas para toda a humanidade, porque serviram como exemplo, né? E aí, para terminar, eu tirei um trechinho desse texto que está em Florações Evangélicas de Joana de Ângeles, que eu acho que resume bem o que a gente falou, né? Se te convidam ao revide, resigna-te e ora. Se te convocam ao ódio, resigna-te e confia. Se te afrontam com agressões, resigna-te e agradece a Deus. Os dias sempre inevitavelmente se sucedem para bons e maus, e ninguém se eximirá jamais ao amanhã que a todos alcança, refletindo na claridade forte e pujante do tempo a manifestação, resposta dos nossos atos nas mesmas expressões com que desde hoje as produzimos. Era isso que eu queria conversar com vocês. Espero que tenha sido engrandecedor, que tenha ajudado e que suavize um pouco, né, para que a gente realmente pare de encher o nosso fardo, o nosso jugo e a gente reflita. A cada instante da nossa vida, a gente tem que raciocinar sempre. Se nós nos propusemos a aderir à doutrina espírita como uma filosofia de vida, a gente tem que usar das coisas que ela nos traz, usar do consolo que ela nos traz em diversas coisas, para que a gente suporte os nossos momentos, para que a gente tenha consciência de que nada disso que nós estamos passando é em vão, muito pelo contrário, que só serve para o nosso crescimento espiritual. Lembrando sempre que somos espíritos imortais, transitando aqui na Terra, num ínfimo momento de nossa existência. Que a gente saiba aproveitar cada uma das provações que nos são colocadas, para que a gente possa realmente galgar a nossa evolução. O ritmo, quem dá é cada um de nós, a gente sabe disso. Ninguém retroage, mas pode estacionar, né? Então, para que a gente continue galgando a nossa evolução com a melhor felicidade possível dentro do momento que a gente vive, que a gente pelo menos se lembre dessas coisas a cada dor que nos for apresentada. Obrigada pela atenção. Fiquem todos com Deus.